Há muitos anos, numa pequena cidade nos Estados Unidos, um movimento religioso fervilhava de entusiasmo. Era o início do século XIX, uma época marcada por um fervor religioso e uma busca incessante por respostas profundas. Neste cenário, um homem chamado Guilherme Miller começou a proclamar uma profecia que enviou ondas de choque através das comunidades religiosas. Ele, com base em suas interpretações minuciosas da Bíblia, chegou à conclusão que Jesus retornaria à Terra no dia 22 de outubro de 1844. Conseguem imaginar a alegria, o fervor e o entusiasmo que inundaram os corações ao saberem dessa verdade? O fervor se espalhou de tal forma que em pouco tempo multidões já estavam à espera desse glorioso dia. À medida que este dia se aproximava, a excitação atingiu o seu auge. Pessoas começaram a abandonar os seus empregos, a vender as suas propriedades, a abandonar as suas casas, como forma de se prepararem para se encontrarem com o seu Salvador. Quanto às igrejas, nem preciso dizer muita coisa, mas elas ficaram lotadas de fiéis, pessoas unidas com esse único propósito de se encontrarem com Jesus no dia 22 de outubro de 1844. Chegou então a manhã do tão esperado dia. Assim como qualquer outro dia, o sol nasceu. Mas à medida que as horas se passavam e o dia chegava ao seu fim, claro ficava que a profecia de Guilherme Miller não se tornaria realidade. Jesus não tinha voltado. E este dia passou a ser conhecido na história como sendo o dia do grande desapontamento. O desespero e a tristeza se espalharam como se fosse fogo em meio à palha seca. Muitas pessoas que seguiam Miller acabaram por entrar numa crise de fé, abandonaram as suas crenças e ficavam envoltas em perguntas como: porquê foi desta forma? Porquê a nossa esperança tinha que ser frustrada dessa forma tão cruel? Porque Jesus não tinha voltado. No entanto, mesmo em meio ao desespero e à tristeza, uma luz começou a brilhar. Surgiu um novo começo. Muitas pessoas que tinham agarrado aquela esperança de que se encontrariam com Jesus começaram a reavaliar as suas crenças, começaram a estudar um pouco mais. E foi num período assim, de busca por respostas, de estudos, que começou a surgir a Igreja Adventista do Sétimo Dia, sendo oficializada no ano 1863. Dessa forma, o grande desapontamento não representou um fim, mas sim um novo começo. Este evento traz consigo várias lições para cada um de nós hoje. Primeiro é termos um pouco mais de humildade quando nós vamos estudar as Escrituras. Lembrar que sempre podemos pedir ajuda, que sempre poderemos estar errados também e precisar que alguém nos traga um pouco mais de luz. Mas isso não significa que devemos abandonar a nossa fé na primeira dificuldade que apareça. E esse grande desapontamento também nos ensina, não só de forma conjunta como um grupo religioso, mas ensina-nos também de forma individual. Todos nós estamos sujeitos a passarmos por desapontamentos em nossas vidas. E será que vamos parar quando isso acontece ou vamos segurar-nos nesse desapontamento e começar a caminhar um pouco mais além? O grande desapontamento de 22 de outubro de 1844 nos lembra que mesmo em situações onde as nossas expectativas não são concretizadas, mesmo em situações mais desafiadoras, conseguiremos encontrar forças para prosseguirmos. E assim, o que era para ser uma grande desilusão acabou por ser a grande esperança. Hoje nós seguimos esperando a volta de Jesus, que pelos acontecimentos não tarda a se concretizar. Então eu desejo do fundo do meu coração que tu possas te envolver no preparo para este grande dia, assim como lá no passado se prepararam, mesmo não tendo entendido bem as Escrituras, mas hoje nós que já sabemos que não iremos conseguir colocar uma data certa para a vinda de Jesus, mas que sim, Ele está às portas, que também possamos nos preparar com toda a nossa força, com tudo aquilo que está ao nosso alcance, para nos encontrarmos com o nosso Salvador, que em breve voltará. Que Deus te abençoe e eu espero te ver lá no céu.